Olá pessoal do blog, do YouTube, eu tô aqui hoje para gravar um vídeo da série novamente Coragem e Conflito. Eu não ia mais gravar, mas essa semana eu tava lendo o livro de Neemias e eu lembrei que eu tinha estudado com os alunos da escola dominical sobre o livro de Neemias. Eu vim aqui no livrinho para recordar o que a gente tinha falado e aí eu resolvi então gravar rapidinho um vídeo para vocês falando sobre então a vida de Neemias. Bom, Neemias, ele era um copeiro do rei, e ele é da época então que o povo ficou cativo na Babilônia, né, durante 70 anos, e eles estavam voltando então para Jerusalém. Então, o contexto de Neemias é nessa época que o povo está voltando para Jerusalém. E Neemias, então, ele queria saber informações então sobre como é que estava Jerusalém, como é que estava a cidade, as pessoas que estavam morando lá, como é que o povo estava, né, que estava acontecendo. Então ele recebeu informações de que os muros da cidade estavam destruídos, algumas coisas estavam destruídas, e ele se entristeceu muito. E por ele se entristecer e ser o copeiro do rei, ele orou primeiramente ao Senhor, né, falando sobre aquela situação, sobre a tristeza dele, do lugar que Deus tinha escolhido para colocar o templo, para ser a cidade, né, do Senhor ali, ter sido destruída e estar destruída ainda. E então ele orou falando sobre isso com o Senhor, e ele estava muito triste, e o rei percebeu a tristeza dele e perguntou por que ele estava triste daquele jeito. E Neemias então falou, né, pediu desculpa porque ele nunca teve triste na presença do rei, mas aí ele falou qual era o motivo da tristeza e pediu então para que o rei deixasse que ele fosse para Jerusalém reconstruir os muros da cidade, reconstruir a cidade de Jerusalém. E então, com a graça de Deus, assim, movendo o coração do rei, o rei deixou que ele fosse então para Jerusalém, reconstruísse então os muros da cidade de Jerusalém, reconstruísse aquela cidade e levasse outros homens junto com ele. Então Neemias pegou e foi, né, começou a reconstruir, ele agradeceu a Deus e foi. E lá eles pegaram e começaram a reconstruir aquela cidade. E alguns homens ficaram sabendo então que eles iam construir a cidade, não gostaram, né, e queriam impedir então que eles construíssem, voltassem a construir Jerusalém, que Jerusalém fosse novamente uma cidade forte ali no meio, né, da onde eles viviam ali, como era antigamente, antes da Babilônia ter invadido e ter levado eles cativos. Então esses homens tentaram impedir que Neemias e o povo fizesse, né, reconstruísse os muros ali, mas então Neemias continuou firme com os homens ali. Então eles começaram a fazer vigias para que os homens não impedissem que eles construíssem o muro. Então, enquanto alguns construíam, outros vigiavam, e assim eles trocavam turno da manhã, turno da noite, até que eles reconstruíram e deixaram então a cidade novamente erguida, né, construída como era antigamente. Eu só tô dando um resuminho rápido, mas se vocês quiserem saber mais, é só ler o livro de Neemias, tem 13 capítulos, é uma leitura assim fácil, né, uma leitura gostosa de fazer, acompanhando então essa história, essa trajetória da vida de Neemias. E aqui no livrinho, a parte que nós fizemos aqui, tem uma aplicação para nossas vidas sobre isso que Neemias passou, sobre essa reconstrução, sobre essa perseverança, sobre essa importância que ele deu para estar fazendo aquela obra, para estar construindo e para não estar desanimando, apesar daquelas ameaças que vinham sobre aqueles homens tentarem impedir que ele reconstruísse a cidade. Então aqui está escrito os inimigos do cristão. Nós temos então, podemos dizer que temos dois inimigos, né, que é Satanás e nós mesmos. Nós somos nossos próprios inimigos e Satanás é um dos nossos inimigos também, porque ele coloca sempre coisas na nossa vida, às vezes coloca coisas para tentar, usa pessoas para tentar nos impedir de fazer coisas para Deus, né, para ser influência nas nossas vidas, e também nós mesmos, a nossa preguiça, o nosso desânimo, a nossa falta de fé, nos leva também a ser nossos próprios inimigos e nos impedir de fazer as coisas que nós deveríamos fazer. Então nós vemos aqui que a nossa defesa, qual é a defesa do cristão? Então, em relação a mim mesmo, em relação às pessoas que são usadas para talvez me tirar do caminho certo e daquilo que eu deveria fazer certo. Então, é a oração e a palavra de Deus. Somente com a oração é que nós podemos então afastar todas essas coisas na nossa vida, né? Colocando diante de Deus em humilhação as nossas fraquezas, as nossas atitudes que são erradas perante o Senhor, nosso desânimo, nossa preguiça, nossa falta de confiança nele, e buscando na palavra dele, então, o exemplo dos irmãos, buscando na palavra dele, vendo o exemplo de outros irmãos e vendo também o poder de Deus em atuar
e trabalhar na vida das pessoas também, e fortalecer, e proteger e cuidar daqueles que fazem então a vontade dele. Então nós vemos que qual é o dever do cristão em relação a essas coisas? Porque às vezes é com coisas simples, né? Por exemplo, às vezes você precisa ir na igreja, mas você sabe que é uma coisa boa para a sua vida, você sabe que é uma ordenança do Senhor estar congregando com outros irmãos, é na igreja que você vai estar orando, na igreja que você vai estar aprendendo mais de Deus, na igreja que a sua vida vai estar sendo edificada, mas não só na igreja, mas em casa também, mas a igreja é o lugar onde Deus colocou uma pessoa ali, que é o pastor, para estar orientando você, para estar dando mais porções da palavra de Deus para você aprender, para você crescer, né? Você tem comunhão com os seus irmãos, você pode orar um pelos outros e também louvar, um lugar que você vai cantar hinos com os outros irmãos. Então, às vezes, por nossa preguiça, por nossa falta de vontade, a gente deixa de ir na igreja, é uma coisa que é uma obra que a gente está fazendo para Deus. E às vezes Satanás coloca, às vezes, uma pessoa pra vir e falar, ai, não vai, hoje, vem aqui na minha casa, vai ter uma festa, e qualquer dessas coisas que pode nos afastar de fazer isso, de fazer o que é necessário, o que é importante para nossa vida, que é adorar o Senhor com os outros irmãos na igreja. Então, vendo a partir dessas coisas, a partir dessas dificuldades, dessas coisas que podem surgir nas nossas vidas, não só nessa área, mas em todas as áreas da nossa vida, qual é o momento, como que nós podemos nos preparar, então, qual é o nosso dever em relação a essas coisas? Então, ele listou algumas coisinhas aqui. Primeiramente, ficar interessado, né? Então, você tem que estar interessado pelas coisas de Deus. Neemias se interessou, ele queria saber como é que estava Jerusalém, o que tinha acontecido, como é que estavam as pessoas. Nós também devemos sermos interessados pelas coisas de Deus, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pela nossa vida espiritual. Nós temos que ficar interessados por essas coisas, nos esforçar, então, para fazer essas coisas também. E depois que ele ficou interessado, ele orou ao Senhor, ele ficou sabendo do que estava acontecendo, da situação, e orou a Deus. É o que nós devemos fazer, né? Se nós temos uma fraqueza, preguiça, alguma coisa para ir na igreja, para participar de alguma coisa, ou para qualquer coisa na nossa vida, então a gente deve buscar em oração a Deus, né? Buscar o auxílio, buscar força nele, para que nós possamos deixar essas coisas de lado e focar naquilo que nós devemos estar interessados, que nós devemos cumprir, então, para agradar a Deus e para glorificar o nome de Deus. E depois de orar, então, a gente deve ir, não deve só orar e ficar parado, né, esperando para ver o que vai acontecer. Nós temos que agir. Então, lógico que nós temos que agir com fé, né? Não adianta só orar e ficar esperando acontecer, nós temos que batalhar. Se nós podemos fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa, né? Então, você deve ficar interessado, você deve orar e partir, então, fazer aquilo que é certo, que é correto, com força, buscando em Deus. Então, a força que você tem que ter, então, para realizar aquilo e, então, realizar aquilo que você precisa, aquela obra, aquele trabalho que você vai fazer para o Senhor. E depois, então, trabalhar de boa vontade. Nós vemos que Neemias, ele trabalhou com vontade, ele trabalhou com fé, ele trabalhou com amor para reconstruir aquela cidade, para incentivar os outros irmãos a fazerem o mesmo. E nós também, não adianta só você orar e ir, mas fazer de má vontade. Deve fazer com vontade, deve fazer com amor, deve fazer com dedicação, né? Porque a palavra de Deus fala que quando até nós fazemos para os outros, nós devemos fazer com amor, como se fosse para o Senhor. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa para o Senhor, nós devemos fazer com boa vontade, nós devemos fazer com alegria no coração, né? Vendo que o Senhor nos deu, então, as condições de estar realizando aquele trabalho para Ele. Então, nós temos que fazer aquele trabalho com amor, com vontade, com dedicação, vendo que Deus nos está abençoando para que nós possamos fazer aquilo e que nós vamos estar, então, ajudando pessoas também. Dependendo do trabalho que você fazer, você vai estar ajudando a si mesmo em relação a Deus e ajudando as outras pessoas, né, edificando a vida de outras pessoas também. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que é uma coisa que eu lembrei, então, eu lembro o livro de Neemias, lembrei dessa aplicação que o livrinho deu, da sessão Coragem e Conflito, e compartilhar com vocês, então, para que nós possamos ter esse dever, né? Podemos ter essas atitudes de se interessar, de orar e de ir, de fazer com boa vontade aquilo que o Senhor propõe para nós fazermos em relação ao trabalho dele, em relação à nossa vida cristã, para glorificar o nome do Senhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigada por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.